Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, o Senhor, quando sobe ao céu, promete-nos a vinda do Espírito Santo, da força de Deus que nos ilumina e que nos conduz na verdade, consagrando-nos na verdade. Por todas as vezes que nós na vida preferimos o caminho da mentira, das trevas e do erro, peçamos-lhe agora perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de bondade, concedei propício à vossa Igreja, que reunida pelo Espírito Santo, se dedica totalmente ao vosso serviço e realiza a vossa vontade num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, disse Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso: tende cuidado convosco e com todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que depois da minha partida se hão de introduzir entre vós lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. De entre vós mesmos se hão de erguer homens com palavras perversas,
para arrastarem os discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes e lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós. Agora, entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e conceder a herança a todos os santificados. Não desejei prata, ouro ou vestuário de ninguém. Vós próprios sabeis que estas mãos proveram às minhas necessidades e às dos meus companheiros. Em tudo vos mostrei que é trabalhando assim que devemos acudir aos mais fracos. E recordo-vos as palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Dito isto, Paulo pôs-se de joelhos e orou com eles. Todos romperam em pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, começaram a abraçá-lo, consternados sobretudo por ele lhes ter dito que não mais tornariam a ver o seu rosto. Em seguida, acompanharam-no até ao barco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. 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 Mostrai, Senhor, o vosso poder, confirmai o que por nós fizestes. No vosso templo em Jerusalém, os reis vos oferecem presentes. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Reinos da terra, cantai a Deus, entoai hinos ao Senhor. A Ele que avança pelos céus altíssimos e faz ouvir a sua voz poderosa. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Sobre Israel resplandece a sua majestade, e nas nuvens está o seu poder. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou deste modo: Pai Santo, guarda-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em Teu nome, o nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou para Ti, e digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a Tua palavra, e o mundo odiou-os por não serem do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de Paulo ir para Jerusalém, confiado no Espírito Santo, junta os responsáveis das comunidades cristãs de Éfeso e despede-se deles. Este seu discurso de despedida, começámos a ouvi-lo ontem em primeira leitura e hoje ouvimos a segunda e última parte. Depois de Paulo ter feito um resumo da sua ação, depois de ter dito aos responsáveis das comunidades para onde ia, agora Paulo preocupa-se, e ouvimos hoje na primeira leitura, com o futuro da comunidade e com a importância dos responsáveis da comunidade. A frase que nós hoje ouvimos, que Paulo dirigia aos anciãos da igreja de Éfeso, é muito profunda. E essa frase era o início da primeira leitura. Tende cuidado convosco. E tende também cuidado com o rebanho a vós confiado, que vos foi confiado porque o Espírito Santo vos constituiu responsáveis, líderes, pastores. E este rebanho, esta comunidade, foi adquirida por Deus Pai através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Por outras palavras, Paulo deixa muito bem claro àqueles responsáveis de Éfeso de que a comunidade, ou seja, a igreja, é de Deus Pai. Esta igreja que Ele adquiriu, nós podemos dizer também que Ele comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo constitui alguns membros da igreja como seus responsáveis pastores, para que cuidem deles, mas também cuidem de todos que pertencem a esta comunidade, para que não se deixem desorientar, porque sempre esta comunidade, é a Igreja de Deus, por vezes é sempre bombardeada com tantas coisas, com tantas ideologias tão vazias e tão balofas, que às vezes tentam iludir-nos, mas não nos levam à verdade. Tentam mostrar-nos muita alegria, muitas certezas, muitas
Muitas coisas prometem-nos tanto, mas depois, quando caímos em nós, deixando-nos desorientar, damos conta que fomos experimentar as trevas, a insegurança, o erro e a incerteza. Das facilidades não se faz maturidade, nem humana, nem a maturidade da fé. Vede como Paulo se despede destes responsáveis das comunidades, da comunidade de Éfeso. Diz isto de uma forma tão carinhosa: entregue-vos a Deus, confio-vos em Deus, entregue-vos a Deus e à sua palavra da graça. Irmãs e irmãos, nós sentimos-nos como membros desta comunidade, deste povo da nova aliança, sentimos e devemos sentir entregues ao Senhor, confiantes nele e na sua palavra, que nos vai modelando através da ação do Espírito Santo em cada um de nós, para que vivamos sempre consagrados na verdade. Paulo preocupava-se com o futuro da comunidade, daquela gente. E nós ouvimos no Evangelho como Paulo imitou Jesus Cristo. Jesus Cristo, no discurso de despedida na última ceia, há um momento em que ele também olha para o céu, coloca os seus olhos no céu e faz a oração sacerdotal que nós começamos a refletir desde ontem no texto do Evangelho. E também ele preocupado com o futuro daqueles que ele escolheu e com aqueles que iriam abraçar a fé. Estes meus, o futuro deles. A oração, a parte da oração que nós ouvimos no texto do Evangelho, Jesus dizia a Deus Pai: Senhor, Pai, não os tires do mundo, mas livra-os do mal. Não os tires do mundo, porque fui eu que os enviei ao mundo, como tu, Pai, me enviaste ao mundo. Não os tires do mundo, porque eu os enviei ao mundo, mas eles não são do mundo, porque eu também não sou deste mundo. E aquilo que Jesus na oração sacerdotal diz, os requisitos, a forma de vivência dos seus discípulos, de todos aqueles que iriam abraçar a fé cristã, são estes e continuam a ser para nós. Que sejam unidos, alegres e verdadeiros. Que sejam unidos, como eu e tu, Pai, somos um só. Que sejam alegres, porque vivendo segundo a vontade de Deus, a alegria será completa. Porque sejam verdadeiros. A tua palavra é a verdade. Consagra-os na verdade. Se nós hoje queremos marcar a sociedade de hoje, se nós hoje queremos ser a diferença no mundo que nos rodeia e nestes tempos que passam, se nós hoje nos interrogamos qual é a nossa missão de cristãos comprometidos, não só com a Igreja, mas com o mundo, como devemos proceder? Está aqui a resposta. Vivamos unidos, tolerantes, delicados, respeitadores, acolhedores e não condenadores. Vivamos de consciência tranquila, sem remorsos no interior, ou seja, seguindo os critérios do Evangelho, porque também sentirás a alegria plena, uma alegria completa. Sê tu verdadeiro, sê tu honesto, porque a palavra de Deus é a verdade que nos consagra na verdade. Irmãs e irmãos, não esqueçamos
aquilo que nós rezamos no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Empenhemo-nos também na luta contra o mal, ficando do lado do bem. Ajudemos os nossos irmãos e as nossas irmãs, aqueles que nos rodeiam, também a empenharem-se nesta luta, porque a verdade vence. Pode demorar algum tempo, mas a verdade vence. A alegria interior vence. A união vence, sempre. É isto que nos promete o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, o Senhor continua a apacentar hoje a sua Igreja, através dos pastores que o Espírito Santo escolhe. Oremos ao Pai dizendo: guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que os pastores da Igreja, guiados pelo Espírito Santo, entreguem os fiéis a Deus e à palavra da sua graça, a fim de que eles sigam os caminhos do Evangelho, oremos ao Senhor. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que em todas as pessoas, particularmente nos jovens, se desenvolva um sentido autêntico de liberdade face à escravidão camuflada do mundo de hoje, oremos ao Senhor. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que a despedida de Jesus na última ceia com os apóstolos dê a todos os discípulos de hoje a plenitude da sua alegria, pela palavra que lhes deixou e pela oração que fez por eles, oremos ao Senhor. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que todos os que o mundo odeia, por não serem do mundo, recebam a graça de permanecer na unidade do Pai e do Filho, plenitude da alegria de Cristo e sua última vontade, oremos ao Senhor. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que a sabedoria do Espírito Santo nos faça descobrir, segundo a palavra do Senhor Jesus, recordada por Paulo, que há mais felicidade em dar do que em receber, oremos ao Senhor. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Senhor. Guiai-nos, Pai Santo, pelo vosso Espírito. Pai de amor infinito, fazei que a vossa Igreja resplandeça sempre mais como sinal de unidade para todos os homens. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de
Sentimos-nos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Fazei, Senhor, que a comunhão deste divino sacramento aumente em nós a vossa graça, nos purifique de todo o mal e nos torne cada vez mais dignos de tão grande benefício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, se queremos que o Espírito de Deus haja em nós e nos transforma, pois saiamos daqui para a nossa vida com aquilo que o Senhor nos aconselhava na sua oração sacerdotal do Evangelho. Queres sentir a força do Espírito? Queres deixar agir o Espírito Santo em ti? Pois preocupa-te em viver unido aos outros. Vive na alegria de consciência tranquila e vive na verdade. Assim faremos maravilhas e transformaremos o pequeno pedaço de mundo que está à nossa volta. A continuação de um resto de dia muito feliz para todos vós e para aqueles e aquelas que ainda hoje regressam às suas casas e famílias. Desejo a todos uma boa viagem e ide com cuidado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças